Santo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nessa noite o nosso programa, Momento Bíblico, diretamente ao vivo dos estúdios da TV News São Publicidade, quero desejar a todos sejam muito bem-vindos em Cristo Jesus, a todos os meus queridos irmãos, irmãs, líderes, pastores, obreiros, obradores do Senhor, que nesta noite nos prestigia com carinho da tua audiência. Que Deus abençoe a tua vida, desde já e sempre, para todos sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero mandar um beijo para minha família que está na sintonia, nos dando carinho. Quero mandar também uma paz do Senhor em epígrafe para o meu pastor Ronélio Charles, no nosso ministério, Assembleia de Deus, Remanescente em Cristo, louvado seja o nome do Senhor, que fica ali na Rua Maravate, 741, São Paulo, capital, Jaraguá. Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo Jesus. Deus abençoe ao apóstolo Sam, família, por estarmos nessa noite juntamente aqui na execução desse trabalho, deste projeto, para abençoar o povo de Deus. Que Deus abençoe todos os meus irmãos que estão em longa distância. Que Deus continue abençoando cada um no nome precioso de Jesus Cristo. Vamos orar, agradecer a Deus, desejar por esse propósito, por esse momento que o Senhor nos concede. Nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por essa noite, por esse momento, pela execução desse trabalho, desse projeto. Que a tua bênção, a tua graça esteja nesse lugar, estejam em cada vida que está nos ouvindo, nos vendo, para a tua glória, no nome precioso de Jesus. Alcança as vidas, Pai, que cada um seja um instrumento de evangelização nessa noite, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue nos ajudando, irmãos, pois o nosso propósito, o nosso projeto é executar a palavra de Deus com maestria, com excelência, realizando esse simpósio do estudo bíblico, para que você que ama a palavra de Deus, para você que e cada vez mais quer aprimorar os seus conhecimentos na palavra do Senhor, estejamos nessa noite unidos e reunidos na presença daquele que é e sempre será o Senhor da nossa história, o Rei da Glória. E que nessa noite nós iremos falar de um assunto muito glorioso, pois cada quarta-feira nós temos um tema que abrange com excelência a palavra de Deus, para que nos traz cada vez mais uma instrução, com sabedoria e entendimento para a glória do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoe esse projeto, irmãos, abençoe essa obra, com o teu carinho, com o teu compartilhamento, se inscrevendo no canal da Sam TV Publicidade, se inscrevendo no meu canal, Fábio Vladimir, abençoando cada vez mais. Se caso você queira abençoar esse projeto com aquela oferta de amor, entre em contato aqui no rodapé desse vídeo, abençoando esse projeto, entrando em contato com a produção, para maiores detalhes em Cristo Jesus. E nessa noite é um tema que nós iremos falar sobre a vida do cristão. Ela tem os seus altos e baixos, humanamente dizendo. Da parte do nosso Deus, sempre será a parte alta. Da nossa parte, enfrentamos várias situações que muitas das vezes se sentimos meio cabisbaixo, meio triste, mas sabemos que o Senhor sempre tem a melhor saída e o melhor de escape para a nossa vida espiritual, ministerial, eclesiástica, e o Senhor será glorificado e engrandecido. Isso é importante para cada um de nós. E o tema de hoje é Desperta tu que dormes. Para que serve isso? Para que nós iremos falar desse assunto tão um pouco intrigante para a vida do cristão, para a vida do servo de Deus? É necessário que nós, que tenhamos uma vida na presença do Senhor, tenhamos uma vida cada vez mais com uma maestria e excelência, para que agrade o Espírito Santo, para que agrade o nosso Deus, para que agrade cada vez mais o Senhor Jesus nessa trajetória. E através disso, não basta somente ser uma pessoa de intensa oração, não basta ser uma pessoa de intensa palavra e ministração. É necessário ter vida com o Senhor. Muitas pessoas oram e muitas pessoas pregam, mas se não tiver vida com Deus, de nada adianta. Lembrando que a oração é uma comunicação com Deus, uma comunicação com o nosso Pai,
diretamente no seu íntimo, né? Quanto mais eu oro, mais eu falo com Ele, mais eu tenho uma intimidade com Deus e a aproximação. E isso é cada vez mais importante para que as lutas e as diversidades serão sanadas e vencidas para a glória do nome do Senhor. Quando nós observamos na palavra de Deus, em primeiras cartas aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 6, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 6, nós vamos entender uma coisa interessante. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Ou seja, não entrenhamos no espírito de sonolência. Porque quando a igreja, nós que dizemos que somos igreja do Senhor, nós somos sonolentos, se nós não viermos estarmos sóbrio, esperto, atento, né? Para que nós não viemos estar na sonolência da displicência, na sonolência da falta de percepção, na falta de sabedoria, na falta de entendimento. Então é importante para nós que sejamos cada vez mais com os olhos atentos para os acontecimentos e para aquilo que Deus tem para a nossa vida e para a vida da igreja, você como igreja. Então quando Paulo disse isso, ele fala, olha, e sejamos atentos para essas coisas. Da mesma forma que nós iremos ter uma vida construtiva no Senhor. Observamos na palavra de Deus, agora sim, em Efésios, no capítulo 5, versículo 14, você diz aí, pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta-te entre os mortos e Cristo se esclarecerá. Olha só, Efésios capítulo 5, versículo 14, né? Na parte primeira, isso, amém, produção, Deus abençoe. Então, a primeira coisa que nós vamos entender, desperta, preciso me despertar na presença de Deus. Para que quando eu me desperto na presença de Deus, eu me levanto espiritualmente, me levanto na graça, me levanto na presença, na glória do Senhor, me levanto espiritualmente, eu serei fortalecido para a glória de Deus, Pai Todo-Poderoso, e aí eu não consigo ter evasão, né, para deixar que o inimigo ele venha trazer destruição espiritual. Por quê? Ele não vai conseguir me destruir, porque eu me despertei na presença do Senhor, porque eu me levantei na presença do Senhor, e aí Cristo vai me esclarecendo todas as coisas. Existem muitas pessoas nos dias de hoje que estão vivendo na presença de Deus sem o esclarecimento de Cristo. Como que isso pode acontecer? Porque não se despertou na presença do Senhor, não se levantou na presença do Senhor. Então, através da falta desse levantar na presença do Senhor, você não consegue ter um esclarecimento genuíno de Deus sobre a sua vida. Ou seja, vamos ter uma vida apenas de murmuração, de queixas e reclamações. Por que minha vida é assim? Por que aconteceu isso? Por que é isso? E por que aquilo outro? Sabe por que isso acontece? Porque precisa se despertar na presença do Senhor. Precisa estar levantado na presença do Espírito Santo para ter uma vida melhor espiritualmente e uma vida como pessoa, como obreiro, como obreira, como alguém de Deus, como uma pessoa que realiza missões, e com certeza o Deus Pai Todo-Poderoso a te abençoar para todo sempre. Louvado seja o nome de Jesus. É importante nos levantarmos na presença de Deus para o nosso crescimento. É importante nos levantarmos na presença de Deus para sermos melhores, um para com o outro na presença do Senhor. Importante sermos levantados e ter esse despertamento espiritual para que quando Jesus voltar da sua glória, do seu reino de poder, nós estivermos atentos ao soar da trombeta, ao toque do Espírito Santo, e vai ser bênção, vai ser vitória para cada um de nós. Tenhamos uma vida de lutas e dificuldades, sim, mas não seremos destruídos. E não seremos pessoas rancorosas na presença de Deus, pessoas rudes na presença de Deus, porque não se desperta na presença do Senhor. Então é importante que o amor de Cristo abrilhanta nossas vidas cada vez mais para a glória do Senhor Jesus.
Precisamos isso em nosso meio, precisamos isso na igreja, precisamos isso como pessoas na família, na casa. Precisamos estar sempre se levantando na presença do Senhor, não só em jejum, não só em oração, mas como pessoas que amam a palavra, pessoas que querem ter um compromisso com Deus, na responsabilidade da obra do Senhor para o crescimento. E aí a missão de Deus que foi dada para nós, ela vai tendo com execução agrado de Deus. E Deus vai nos dando força para que isso seja de melhor para a nossa vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Observamos aí que nesse versículo, ele tem um esclarecimento muito profundo para a nossa vida. Glórias ao nome de Jesus. Por quê? Precisamos melhorar, irmãos. Precisamos ser melhores. Tem muita gente vivendo o comodismo. Existem muitas pessoas na casa de Deus com uma mente fechada, com uma mente extremamente fechada para as coisas do Senhor e acha que executando aquilo que faz na obra de Deus já está ótimo, já está bom, está ótimo desse jeito, não precisa melhorar. Não precisa aprimorar, está tendo um grande engano, porque precisa melhorar e precisa adaptar cada vez mais coisas que agregam ao crescimento da obra do Senhor na tua vida. Você, como obra de Deus, você foi chamado. Se foi chamado, é para o crescimento do reino, é para o crescimento de Deus sobre a tua vida e sobre a tua história. Então, o Efésios, quando apóstolo Paulo fala para a igreja de Éfeso, ele fala: irmãos, desperta, vocês que estão dormindo espiritualmente, saia dessa vida de displência, se desprende dessas coisas e Deus vai esclarecer coisas maiores, firmes sobre a tua vida, que vocês vão ver um diferencial de Deus muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Observamos também na palavra de Deus, aí mesmo em Efésios, nós estamos em 5,14. Agora salta para o versículo 15 do Efésios, capítulo 5,15, está escrito: e portanto vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábio. É necessário, o crente tem que ser sábio, o crente tem que andar com inteligência, o crente tem que ter uma sabedoria de Deus sobre a tua vida. Tem muita gente sendo enrolado aí, tem muita gente, sendo enganado como nércio. Por quê? Porque ele acha que é uma coisa que é de Deus e não é de Deus. Crente precisa de discernimento, crente precisa de sabedoria do alto para entender as coisas do Senhor, para entender as pessoas que estão ao seu lado, para saber que essas pessoas são realmente de Deus ou não. Precisa estar cheio da sabedoria revelada do Espírito Santo. E aí você vai crescer realmente na graça e no conhecimento de Deus sobre a tua vida, com prudência, com a simplicidade e a revelação da inteligência de Deus sobre a tua vida, para que você tenha a visão de Deus. Isso é importante. Aí vai ter um despertamento espiritual maravilhoso sobre a tua vida. Muitas pessoas estão tendo uma vida de engano na casa de Deus, mas a Bíblia diz que aqueles que estão de engano não cresce, não é verdade? Deus tira, Deus ele arremata para fora, mas porque muitas das vezes está enganando o próximo e achando que está agindo de boa fé. Muitas pessoas se abrem o seu coração para ser enganado e achando que é de Deus e achando que a revelação veio do alto. É falta de discernimento, é falta de sabedoria e de compreensão. Glórias a Deus que Deus ainda derrama o seu Espírito Santo sobre a nossa vida para sermos pessoas melhores, para sermos pessoas cada vez mais inteligentes, ofertando o nosso culto santo e agradável a Deus com sabedoria. E aí Deus vai esclarecendo todas as coisas. Observe comigo na palavra de Deus, em Efésios, no capítulo 5, versículo 8. Glórias ao nome de Jesus. Por que eu preciso ter uma fé construtiva? Porque outra hora, como diz o versículo bíblico, eu andava em trevas, Eu andava numa situação deplorável, eu andava numa situação esquecida, numa situação de engano, numa situação que não agradava a Deus. Outra hora, eu era em trevas,
Mas o versículo me ajuda a entender e esclarecer que agora eu sou luz do Senhor. Olha que coisa boa, luz do Senhor. E quando eu sou luz do Senhor, agora eu ando como os filhos da luz. Não adianta eu achar que estou na igreja e Deus já vai me levar e está tudo certo. Eu preciso andar como luz. Eu preciso ser o sal da terra. Eu preciso ser luz na igreja. Preciso ser luz em casa, no trabalho, na família, nos familiares. Eu preciso ser a luz. Se eu não for luz, então sou trevas. E onde está trevas, o brilho de Deus, a sabedoria de Deus não está. Porque a minha mente não está sendo uma mente de Cristo. Um coração aberto ao Senhor, ao Evangelho. O Evangelho é mudança, o Evangelho é transformação, o Evangelho é um enriquecimento na alma, no nosso espírito. O Evangelho é algo que traz glórias e honras ao nome do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Isso é ter uma vida do Evangelho. O Evangelho é comunhão, o Evangelho é pluralidade. Isso é o Evangelho do Senhor. Não é só uma coisa singular. Deus executa sua obra em nossas vidas no singular e no plural. Mas quando eu estou na obra de Deus, trabalhando na obra de Deus, tem que ser na pluralidade. Aí o que acontece? Todos são iguais. Não pode ter grupinho dentro da igreja. Não pode ter apenas aquela, vamos dizer aqui o sentido popular da coisa. Não pode existir panela dentro da igreja. As únicas panelas que tem que ter da igreja é lá na assistência social, para fazer alimento, para abençoar. É só lá que tem que ter panela. Na igreja tem que ser uma coisa só, um povo só, uma só palavra, um só Senhor, uma só revelação, uma só profecia, um só Espírito e uma só razão. Isso é a igreja do Senhor, uma só linguagem. Aí Deus ordena a bênção. Quer ser abençoado? Tenha uma só linguagem, tanto para você que lidera, para você que é liderado, tanto para você que é o pastor, para você que é o servo, não importa, precisa ter uma só linguagem, precisa só ter um só amor, um amor ágape que vem do alto, derrama sobre as vidas, e aquele amor storge, o amor filhos, que é o amor entre a irmandade e o amor entre a família. Quando falamos família de Deus, se resume nisso aqui que está aí escrito sobre o versículo 5:8. Nós éramos trevas. Se eu não sou luz na igreja, eu sou trevas na igreja. Como que eu quero dizer que amo o meu irmão se eu não ando na luz? Como que eu quero dizer que amo a palavra, que eu amo a saudação que é dada na igreja, que eu amo a ministração que é dada na igreja, se eu ando nas trevas, se eu não sou luz? Como que eu posso dizer isso para Deus? Tanto agora, imagine naquele grande dia, no ato da sua vinda. Como que eu direi, Senhor, eu estava andando na luz, mas os meus atos e as minhas atitudes, execuções me trouxe, aliás, para a Deus um perfil de uma pessoa que anda nas trevas. Então isso é muito importante para nós que servimos a Deus. Isso é muito importante para termos uma visão sobre essas coisas, porque tem muitas pessoas que estão enganadas dentro da igreja e tendo uma vida de engano, e outros estão enganando outros por coisas banais, sendo oportunistas e esquecendo que Deus tirou todos das trevas, das garras do inimigo. Não podemos deixar com que o inimigo trabalhe em nosso meio. Não podemos deixar com que o inimigo faça morada corruptamente no meio do seu povo de Deus. Não podemos deixar com que o inimigo seja o foco principal dos seus planos sobre a nossa vida. Porque quando temos uma vida de engano, temos uma vida de falta de sabedoria de Deus, e aí as coisas que vêm sobre a nossa vida, achamos que está certo, achamos que está correto, mas não, é porque nós não estamos vendo o que o Senhor tem para a nossa vida. Então é importante para nós, louvado seja o nome do Senhor, temos essa visão para que o crescimento da obra e do reino seja grande em nossa vida. Observamos um versículo da palavra de Deus, quando nós vimos aí Efésios 5:8, agora nós podemos observar na palavra do Senhor, Gálatas no capítulo 5, versículo 16. Glórias a Deus. Aí, sobe a janelinha aí.
Porém, olha, é a mesma coisa. Um versículo que ele traz a mesma junção daquilo que Paulo disse para Éfeso. Agora ele disse aos irmãos de Gálatas. Gálatas 5,16. Porém andais em espírito. O espírito em caixa alta, né? E maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo de Deus. E não cumprireis a consciência da carne. Agora eu ando no Espírito, agora eu ando segundo a luz, eu ando sobre a revelação, eu ando sobre a vontade de Deus, eu ando sobre os frutos da carne, eu ando sobre a direção de Deus, eu ando sobre a palavra. Eu agora tento andar cada vez mais sobre isso para que não cumpra em mim a manifestação das concupiscências da carne. Existe uma coisa interessante, nós temos o poder de ressuscitar a velha criatura, é verdade. Mas eu já batizei nas águas, ficou tudo lá. Aquilo foi um ato simbólico, aquilo foi um ato de declaração, aquilo foi um ato de mudança, nascer de novo. Mas Deus não fez nenhuma lavagem cerebral em nós. Está em nós o quê? Lá naquele cantinho do nosso mundo, dentro do nosso íntimo, a velha criatura, que deixa ele preso lá, 7.000 cadeados, né? Deixa ele encostado lá, não toca, deixa ele lá, deixa ele mofando lá, dentro de nós, porque se nós se desprendermos e abrirmos a porta, a velha criatura se manifesta e achamos que estamos dizendo que é de Deus. Agora eu sou de Deus, mas se é de Deus, mas a velha criatura ainda opera e reina, como que eu posso dizer que eu sou de Deus? A velha criatura não ama e não gosta da palavra de Deus, não ouve a palavra de Deus. Quando nós vamos tendo uma vida de que hoje eu não quero ouvir um ensino da palavra de Deus, hoje eu não vou para a igreja, para os cultos, nesse momento está acontecendo o quê? Quando você fala que não quer, quando você fala que não sente vontade de ir, você está vivendo um momento de sonolência espiritual. Naquele pequeno intervalo, você está vivendo um momento de sonolência espiritual, e dentro dessa sonolência espiritual, você está deixando a manifestação momentânea da velha criatura. Como isso pode acontecer? Pelos nossos atos, pela nossa forma de ação e permissividade, ou seja, a permissão. Eu permito com que a velha criatura se manifeste. Então, quando você pode não entender essa permissão de vós, eu permito em vós que a velha criatura se manifeste, mas eu permito em atos, eu permito em maneiras de viver, em maneiras de situações executadas, inusitadas da minha vida, e aí eu permito com que isso aconteça. Como? Pelas decisões, pelas ações. Aí na igreja, eu não me sinto bem pelo ensino, não me sinto bem pela palavra, mas eu só gosto disso. Você está permitindo a sonolência espiritual, a displicência naquele momento sobre a tua vida. Quando eu vou para a igreja, eu só quero saber dos louvores. E quando vem a palavra, eu vou embora para casa. Eu não me sinto, não quero, não gosto. Então, nesse momento, o que está acontecendo? Você está permitindo com que a velha criatura, que não ama a palavra de Deus, que não gosta da palavra de Deus, que não quer viver a palavra do Senhor, você está permitindo com que essa velha criatura está se manifestando sobre você. Quando eu começo a julgar o perfil e a forma de trabalhar de umas pessoas, eu estou tendo uma velha manifestação da velha pessoa, da maneira de julgar as coisas, da maneira de interpretar as coisas. Por isso que eu disse, é importante para o cristão termos sabedoria que vem do alto, para ter as razões bíblicas, para ele entender o que vem de Deus, o que é certo, o que é correto, o que não é, o que deixa de ser, e aí o Senhor vai abençoando. Eu preciso fazer meios e formas que o nome do Senhor sempre seja glorificado e engrandecido. Eu preciso andar na luz, eu preciso andar no Espírito Santo, eu preciso cumprir isso em minha vida. Para isso eu vou me identificando cada vez mais com Deus como um cristão. E aí quando eu vou me identificando com Deus como um cristão,
eu vou agora tendo vontade e desejo de servir a Deus. Quando eu tenho desejo de servir a Deus, aí eu vou me identificando como um servo de Deus. Servindo, serviço a Deus, eu servo de Deus agora. E quando eu tenho esse desejo de servo de Deus, agora eu vou crendo nas coisas do Senhor, não é verdade? Aí me resumo em 3 situações. Primeiro, cristão em Cristo Jesus, né? Filho do Deus Pai Todo-Poderoso, unigênito, aquele que decidiu a sua vida para a minha vida. Cristão. Segundo, agora eu creio porque eu sou servo dele. Eu quero servir a Ele na casa do Senhor, a sua palavra. Quero executar aquilo que eu posso executar com as minhas forças, a sua palavra. E aí o nome do Senhor será engrandecido. Terceiro, aí vem a parte do crer. Creio na palavra, que crente significa crer, que vem do grego, creres. E quando eu creio, eu denoto uma vida de crença. Eu creio na palavra, eu creio na glória, eu creio na virtude, eu creio na profecia do alto, eu creio nas revelações vindas do Pai, eu creio em tudo que vem do Senhor. Então eu estou sendo um crente. Aí com a pessoa de Jesus Cristo, agora eu sou um crente em Cristo Jesus. Eu sirvo a Deus, então eu sou um servo de Deus. Então quando eu junto todas esses três perfis na minha vida, aí eu posso dizer que eu sou crente em Jesus, servo de Deus e um cristão pelo Filho de Deus Pai Todo-Poderoso e porque Ele me salvou e Ele é o meu Senhor. Então eu vou criando uma identidade espiritual fortíssima, uma identidade espiritual que vai abalando o inferno. Por que abalando o inferno? Porque para o inimigo nós não somos nada. Para o inimigo a igreja não é nada. Porque é escória do mundo. Mas quando o poder de Deus está sobre essa igreja, aí o inimigo sabe que essa igreja, chamada noiva, igreja de Cristo, ela é indestrutível, ela é implacável, ela é imensurável aquilo que a igreja representa. Quando o inimigo olha para mim e para você, julga-se ele que nós não somos nada. Agora, quando nós temos Deus na nossa vida, Jesus na nossa vida, quando falamos com Ele, aí estremece o inferno, aí estremece o inimigo, porque ele sabe que agora a presença do Senhor está sobre nós. É importante uma coisa, o inimigo também é um ser espiritual e ele precisa também contemplar Jesus na nossa vida. Ele tem esse poder? Tem sim, porque Deus permite isso acontecer. O mal ver Cristo em nossa vida, em toda a nossa maneira de viver, em nossa maneira de atuar. Quando Jesus está em nossa vida, porque aqui em Gálatas 5,16, que está aqui na tela, nós vivemos uma vida do Espírito. O Espírito Santo é santo, ele quer uma casa limpa, ele quer uma casa adornada. Não adianta eu vir para a igreja, levantar a mão do céu e dizer, faça morada em mim, Espírito Santo, se a casa não está limpa, não está arrumada, não está ajeitada, para ele fazer morada. Então ele precisa fazer morada sobre a minha vida, para que quando ele fazer a morada, que não é contínua, é uma morada momentânea, entendeu? Ele vai vivendo em nossa vida, aí o inimigo olha para mim e fala, ali o Espírito do Senhor Deus está lá, sobre a vida do crente, sobre a vida do cristão. Então isso é o que faz a diferença. E aí você vai ter uma vida melhor na presença do Senhor. Existem pessoas que estão morrendo espiritualmente. Como? Porque não acordou, não se despertou para a obra do Senhor, não se despertou para a palavra, só desperta para outras coisas. Existem muitas pessoas que estão na igreja, mas só querem se autopromoção, só querem crescer por si só através de uma ajuda de alguém, através de um passo que o outro dá. Então esses tais que estão dessa forma não crescerão. Por que não crescerão? Porque o Senhor não está ordenando a bênção, o Senhor não está colocando as mãos para ser frutífero. É uma vida de engano, é uma vida de trairagem, é uma vida de que muitas das vezes a falta de responsabilidade na obra não existe. Sabe por quê? Porque o que convém a este ou a esta, ele faz. O que não convém, o que convém ao próximo e à obra de Deus, ele não participa e não executa. Então é terrível essas coisas. Precisamos andar na luz. Efésios 5,16.
Você vê que é parecido, né? 5,16 de Efésios. Nós estávamos em Gálatas no capítulo 5, agora é Efésios 5,16. Olha aí, mesmo capítulo, mesmo versículo, só muda o livro. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Olha, os dias são maus, é difíceis, há o enfrentamento espiritual que nós estamos vivendo, o enfrentamento de poder de escolha, o enfrentamento de decisões, o enfrentamento de situações. E os dias são difíceis, são complicados, precisamos ser igreja, precisamos denotar como igreja, precisamos ter atitudes que vai trazendo conotações de igreja, para que o Senhor seja engrandecido e lembrado. Vivemos uma época difícil e uma época complicada. Os dias estão sendo comprimidos porque a volta de Cristo está chegando. A volta do Senhor está próxima. E há muitos que estão não levando com seriedade o que significa a obra do Senhor. Igreja é uma coisa muito séria. Igreja é uma coisa que é revelada do céu, do alto, não é feita por mãos humanas, não é por ideologias e filosofias dos homens. Igreja é revelação e construção. E se você diz que é igreja, você é meu irmão, você é minha irmã, você é obreiro, você que é um pastor, um líder que se diz que eu sou igreja de Jesus, muito bem, as suas palavras têm que condizer com aquilo que você é, com aquilo que você representa mesmo para Deus. As suas palavras têm que estar construídas nas suas ações. E aí, os dias sendo complicados e difíceis, mas você vai sobressair. Por que você vai sobressair? Porque você é a igreja de Cristo. Você é do Senhor. Vamos ver também um outro versículo bíblico. Mateus, no capítulo 16, versículo 3, na parte A. Apenas a parte A. Jesus dizendo: hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Por quê? Porque está dormindo. Eles estavam dormindo. Os fariseus dormiam também direto. Religiosidade mata. Há uma expressão e um significado que diz que a religião, ela liga para Deus. Ela só liga. Ela não é uma coisa que expressa a vivência de Deus. Ela só liga para Deus. Religar, que significa a palavra religião. Religar a algo. Então, quando falamos de Deus, religa a Ele. Mas ela não significa que a minha vida está dentro da sabedoria do Senhor. Então, quando Jesus falou disso, dessa palavra do povo hipócritas, da falsidade que eles tinham, de ser pessoas que se diziam ser de Deus, mas jogavam um jogo pesado para o povo, né? Hoje, ainda bem que não tem essas coisas, né? Não existe isso nas igrejas. Não existe isso, né? Ninguém joga jogo pesado nas costas de ninguém, sobre a vida de ninguém. É tudo leve, é tudo maravilha, né? É tudo bênção. Então, é importante termos esse entendimento, para que venhamos discernir a face do céu, a revelação, para que nós venhamos conhecer os sinais dos tempos. Os dias estão aí, ó. O Deus está distribuindo os seus sinais cada vez mais conforme o tempo da palavra do Senhor. Então isso é importante. Se você respira o Espírito Santo sobre a tua vida, então você sabe que Jesus está voltando. Se você crê, né? Você diz que a igreja que é de Jesus, que serve, então sabe que Jesus está voltando. Jesus vai levar uma igreja remida de boas obras, lavada na sua palavra. A palavra de Deus não pode faltar no ministério. Tem ministério que é só louvor, só louvor, só louvor. E quando vai a hora da palavra, é apenas uma saudação. Isso não é alimento, irmão. Louvor é algo que traz uma alegria momentânea, mas não é alimento. O alimento é a Bíblia, é a palavra de Deus. Cristo é alimento, Ele é a palavra, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o pão vivo da revelação, Ele é o pão vivo que não aquele que choveu no maná, mas que veio do alto. É esse pão que nós precisamos todo dia. A palavra de Deus, quando ensina também na oração modelo de Jesus Cristo, no capítulo 6 de Mateus 6, em diante, 9, fala do Pai Nosso, na verdade? Então tá lá, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando fala desse pão nosso de cada dia nos dai hoje, é o pão diário, o pão que veio do céu. O pão que Deus determinou para nosso alimento daquele dia. Mas irmão, meu dia foi difícil,
foi um dia de luta, dificuldade. É o pão que foi para a sua vida. É o pão que veio de Deus, determinado, decretivo, permissivo de Deus para a sua vida. Então você tem que passar. E a Bíblia diz que eu tenho que passar dando glórias, dando aleluias, dizendo que só o Senhor é Deus. Então eu tenho que ainda agradecer por esse pão que veio para a minha vida como o dia a dia. O pão de hoje não vai servir para o pão de amanhã. O pão de hoje é para hoje, o de amanhã é outro pão. Então Deus tem sempre coisas novas. Isaías profetizou, e farei coisas novas. Então Deus tem sempre coisas novas para a nossa vida. Eis que faço coisas novas, é isso que ele profetizou. Mesma coisa Isaías 60, levanta-te e resplandece, porque já vai nascendo sobre ti a glória do Senhor sobre a tua vida. Então eu preciso me levantar, eu preciso me dar um passo para Jesus me abençoar, para Jesus mudar minha vida e minha história. Não adianta só orar e não se levantar. Precisa levantar na presença de Deus e deixar Deus executar grandes coisas sobre a tua vida, sobre o teu ministério e sobre a tua causa. Olha, faz uma análise agora do perfil. Teu ministério está andando? Tua vida espiritual está andando? Tua família, como é que está? A tua casa, como é que está? O que está precisando mexer aí? O que está precisando mudar? E não é só orar, precisa se levantar, precisa ter cada vez mais um despertamento espiritual para com que a glória do Senhor aconteça sobre a tua vida. Isso é importante para nós. Louvado seja o nome de Jesus. Então, quando nós estamos nesse sentido, nesse foco, o Senhor vai nos abençoando abundantemente até a vinda de Cristo Jesus. Isso é importante. Eu preciso correr atrás de Cristo. A bênção vem no reflexo. Eu corro atrás de Cristo. A bênção vem no reflexo. Isso significa buscar o reino de Deus e a sua justiça, e a bênção é as demais coisas que vos será acrescentado sobre a minha vida. Mas tem muita gente hoje em dia que está buscando o que é a bênção e não o Senhor da bênção. Tem muitas pessoas hoje que estão buscando o Senhor é o meu pastor, né? O nada faltará. Está buscando só o nada faltará e não o Senhor que é o pastor. Então isso é importante para que os valores e o foco de você e eu como igreja sejam cada vez mais íntegro, pleno para com Deus, e Deus ele me justifica pelas minhas obras e por aquilo que eu represento no Senhor. Efésios no capítulo 5, versículo 17, quando nós observamos a palavra de Deus, está escrito: portanto, não sejam os insensatos, né? Mas entender e compreender qual é a vontade do Senhor. Coisa não é fácil entender diretamente a vontade de Deus sobre a nossa vida. Lembrando que há outras aulas anteriores, em outros programas que foram ministrados aqui pela TV News, falamos sobre a vontade de Deus. Vontade decretiva, vontade permissiva, vontade a qual Deus permite para a nossa vida aquilo que Ele quer fazer, e por aquilo que eu fiz, e eu reflexo do que eu fiz. E a decretiva é aquela que Deus decretou para as nossas vidas e já pronto, decretou, pronto e acabou, é o que Deus quer fazer. Para quê? Porque Deus tem um de melhor para a nossa vida, melhor para o nosso dia a dia. E Efésios 5,17, não sejamos nércios, irmãos, sejamos sábios, inteligentes, sejamos aquilo que Paulo disse em Romanos 12, sábio, racional, 12 primeiro, ofertando nosso culto inteligente a Deus, santo e agradável, ou seja, separado do que não agrada, santo, limpo, puro, imaculado, agradável para Deus, para que a glória de Deus venha sobre nós. E aí na sequência desse versículo, está dizendo, só assim nós vamos compreendendo aquilo que Deus vai realizando sobre a nossa vida. Ou seja, não teremos uma vida de engano, não teremos uma vida de confusão. Será que tem gente na igreja que está tendo uma vida de confusão? Não está sabendo nem o que Deus está fazendo na sua própria vida? Não está entendendo o seu propósito de Deus sobre a tua vida, sobre a tua história? Então é necessário o quê? Compreendermos, entendermos. Deus, eu preciso ligar a minha vontade com a tua vontade, ligar o meu propósito com o seu propósito. Ainda que a Bíblia diz que os propósitos de Deus, a mentalidade de Deus, a ciência de Deus é muito acima da nossa.
Isso é verdade, mas Deus permita que eu possa ligar os meus interesses com o seu interesse. Sabe para quê, irmão? Para eu não ter uma vida de confusão, não ter uma vida de tristeza e de dores, mas porque eu tenho uma vida de alegria. Porque a Bíblia diz, Provérbio fala que a bênção do Senhor não produz dores, tristeza, mas nos enriquece, produz alegria. Eu preciso estar nesse versículo, estar alegre pelas bênçãos de Deus, produzindo para que o Senhor seja engrandecido para a glória do nome do Senhor Jesus. 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 2, louvado seja o nome do Senhor. Observe aí, para que no tempo em que resta, que é o tempo que nós estamos vivendo, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos. Lembra que eu disse, irmão? Para aqui uma vírgula aqui, maus desejos humanos, mais exegese desse versículo. Sabe o que é isso? Não posso ter uma vida de desejos próprios, daquilo que eu quero, daquilo que somente eu quero, mas da vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor. Por quê? Se eu quero ter uma vida somente para satisfazer os meus desejos próprios, a velha criatura está brotando e nascendo sobre mim. E aí, o que acontece? Eu não conseguirei ser santo, agradável e imaculado diante do Senhor. Não conseguirei ofertar um culto alegre, racional para Deus nos cultos aí da sua igreja. Porque eu não conseguirei? Porque eu só estou em interesse dos meus desejos. Deus, eu estou aqui na tua igreja, mas eu quero ser abençoado. Deus, eu fiz um propósito, mas eu quero ser abençoado. Me fez lembrar, meus queridos irmãos, da programação do nosso amado apóstolo Sam, Despertando Vidas, que fala, olha, a bênção de Deus não é pago, né, apóstolo? A bênção de Deus, meus irmãos, ela é de graça, ela é por conquista, é por aquilo que nós somos para o Senhor. Se eu confundir a bênção de Deus por valores financeiros, pela moeda, eu estou trocando a bênção de Deus. Eu estou negociando a bênção de Deus. Eu estou querendo dar uma coisa que é do mundo, que é a moeda, por aquilo que às vezes é até espiritual, vindo de Deus. Então eu não posso confundir, não posso ter uma vida dessa de troca, de negociação. A bênção de Deus é por conquista, por aquilo que você é diante do Senhor. A busca, a percepção, a perseverança, o esforço físico e espiritual na busca, e você vai ser abençoado. Você vai ser um canal de bênção na tua casa, na tua vida. Quer ser isso? Se levanta e se desperte cada vez mais. Ah, mas irmão, eu já estou despertado. Tá mesmo? Perguntou para Deus se você está despertado? Você já teve essa intimidade com Deus? Se não tem, pede para Ele. Deus, permita-me perguntar se a minha intimidade, se a minha forma de ser realmente diz que eu sou uma pessoa despertada no Senhor. Me faz eu cada vez mais nascer de novo, Pai. Me faz cada vez mais eu ser uma pessoa mudada, transformada. A velha vida já foi lá no mar do esquecimento e ser uma pessoa nova na tua presença. Você já falou isso com Deus? Então você tem a oportunidade de falar isso com Deus. Para você ser uma pessoa melhor, tua igreja ser melhor, você liderar melhor, seus liderados ver que você é uma bênção. É uma pessoa que só tem palavras de vitória, palavras de bênção, palavras de conquista, palavras abençoadoras, palavras amigas que venham trazer uma força para com todos e crescer na graça e no conhecimento. Agora, quando você está de um lado de pessoas que só quer te ver você derrubado para baixo, não te ajuda, não te acolhe, não te abraça, nem te cumprimenta na entrada e na saída da igreja, então essas pessoas, eles precisam se despertar o mais rápido possível, precisam se levantar o mais rápido possível, porque essa pessoa se já perdeu o brilho do Espírito Santo faz tempo. Por que já perdeu? Porque o Espírito de Deus é comunhão, o Espírito de Deus é amor ao próximo, amor à igreja do Pai, que foi paga com sangue precioso na cruz do Calvário. Agora, quando nós não temos essa comunhão, como que eu posso dizer que eu sou de Deus? Como que eu posso dizer que eu quero ir para o céu? Eu fico pensando aqui, meus irmãos, qual é o céu que você quer ir? Que céu é esse que os irmãos querem ir? Se os irmãos não falam não com ninguém, não cumprimentam ninguém, não chegam a abraçar ninguém,
certo que estamos vivendo um momento, né, de vários lugares de distanciamento, mas tem muitos lugares que não tem isso mais. Vivemos uma época que o pessoal se cumprimenta com toda sabedoria e restrição, sim, mas não cumprimentam as pessoas, nem sequer olham, nem sequer sabem que você entrou. Da mesma forma, aqueles que adentram para a casa de Deus nem cumprimentam o amado que está na porta. Isso é uma falta de displicência, é uma falta de percepção espiritual muito grande, é uma falta de comunhão, de amor ao próximo muito grande, achando que Deus vai te abençoar dessa forma. Se não for as misericórdias de Deus na tua vida, você não vai para lugar nenhum. Então é importante que tenhamos uma visão plural. Lembra que eu disse, sempre estou martelando nessa questão. Pluralidade. Eu preciso ver a casa de Deus com uma coisa só, ao todo. Não importa se é alto, se é baixo, se é magro, se é gordo, não importa. Se é novo, se tem mais idade, sabe o que importa? É Jesus na tua vida. É Jesus o que é fazendo as obras de Deus sobre a tua vida. Então, quando eu amo a Deus, quando eu quero com que eu vou satisfazer Deus, eu tenho tudo isso aqui que eu acabei de falar, eu mudo isso, aí eu começo a ser uma pessoa melhor, porque não adianta ser de oração, mas não cumprimenta nem o irmão, então não adianta. Fica a dica aí para você que tem o hábito de entrar na igreja e só olhar para as lâmpadas da casa de Deus e não olha para quem está em sua volta. Tome cuidado, porque Jesus voltar nessa hora, eu não sei qual céu que você vai, eu não sei para onde você quer ir. Então tome cuidado para que você ainda tenha tempo de mudar. Vamos ver Romanos 12:2, que nós já falamos aqui, só para você testificar aí na palavra, para que nós experimenteis. Eu preciso ser experimentado por Deus. Eu preciso ser experimentado pela sua palavra. Eu preciso ser experimentado pela sua obra. Experimentado maduro na presença do Senhor, porque assim eu vou conseguir, na parte C do versículo, eu vou conseguir ser boa, bom e agradável, perfeita vontade do Senhor para nossas vidas. Entendeu? Preciso ser testemunho, preciso dar testemunho. Não preciso só falar dos testemunhos dos outros. Tem muita gente que sobe no altar, fala dos testemunhos dos outros, mas ele não tem testemunho. Ele não dá testemunho. Ele não tem o que transmitir. Então ele mata o tempo falando do testemunho dos outros, que já de repente já foi não sei que século atrás. E vive disso. Temos que viver o nosso próprio testemunho, para a glória do Senhor Jesus. Não é só dos outros, também é do nosso. Eu preciso transmitir para Jesus glórias e honras. O nome tem que ser glorificado. Testemunho, conduta, postura, responsabilidade, perfil de um crente em Cristo Jesus, em toda a nossa maneira de viver. Olha aí, Efésios capítulo 5, do versículo 19, louvado seja o nome do Senhor. Está escrito. Falando entre si, olha aí o que pode ter na igreja. Não pode faltar, você que é igreja, você que disse a igreja. Não pode faltar salmos, os hinos, os cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Olha só que coisa interessante. Então eu preciso ter cânticos espirituais. Não é barulho não, está cheio de barulho por aí. Está cheio de barulho que se diz ser de Deus, mas é só barulho. Não é cântico espiritual. Não é um cântico que fala na alma, que fala no espírito. Não é o cântico onde você vê que Deus está habitando no meio dele. Não é esses cânticos que a igreja precisa. Precisa retornar esses cânticos. Hoje se vê muito barulho, sabe? Muita ideologia, muita mentalidade humana, sabe? E o Espírito de Deus nem está envolvido nisso. Hoje se vê muita forma de querer motivar o povo, de fazer com que o povo se alegre, mas no meu barulho, e não no barulho de Deus. Na minha ideologia, e não na ideologia de Deus. Sabe por quê? Porque isso aqui que nós estamos lendo em Efésios 5,19, está ficando escasso em vários lugares. Vários lugares não se cantam mais cânticos espirituais. Vários lugares não se falam de salmos espirituais. Vários lugares nem sequer a palavra se fala. É só pouquíssimos minutos.
é só uma pitadinha do sal, né? Em todo o bolo e todo o alimento, e o povo sai com fome. O povo sai desnutrido, espiritualmente dizendo. O povo sai com a barriga roncando, desejando mais do pão. E não tem pão. Por quê? Ficou o maior tempo só no barulho. E não é o barulho de Deus. É só barulho que de vez trazer uma espiritualidade, um renovo, trazer algo glorioso, grandioso do Senhor, só traz uma ideologia e uma mentalidade humana. Deus não está nesse negócio, não. Deus não faz parte disso. Porque onde estiver somente as razões humanas, o Espírito do Senhor não trabalha, ele não opera. Então precisa da liberdade, precisa da liberdade. Você aí precisa da liberdade, o Espírito Santo operar aí na tua casa, no teu trabalho, aí na tua igreja. Deixa o Espírito Santo operar, deixa o Senhor revelar as coisas, deixa o Senhor fazer, realizar. Não se intrometa na frente do Espírito Santo, não fique na frente do Espírito Santo e querer ditar as ordens, e querer ditar as regras para com ele. Saia desse rumo, saia dessa história. Você não vai para frente, seu ministério não vai crescer, seu ministério vai ficar numa mesmice espiritual. Cuidado, saia dessa situação, porque quando você está nessa situação, ditando, limitando o Espírito Santo, é interessante que me fez lembrar aqui o Senhor, que muitas pessoas têm uma ideologia errada que fala assim, o espírito do profeta, né, está segundo o profeta, o espírito do profeta, o humano, esse sim. O de Deus não, ele é ilimitado. O Espírito Santo não está limitado a ninguém. Ele é o Senhor, ele é o Redentor, ele é aquele que limpa, aquele que constrói, é aquele que nos faz lembrar de todas as coisas, é aquele que nos orienta, aquele que nos dá a visão do reino, é aquele que nos dá a visão melhor para com pessoa e na igreja. Deixa o Espírito operar nas igrejas, irmão. Deixa o Espírito operar aí no teu ministério. Para de ficar regrando o Senhor. Para de ficar limitando o Senhor. Está preocupado com o quê? Se de repente nessa hora Jesus vem, nessa manifestação do Espírito do Senhor, Jesus vem e leva seu povo, como é que tu vai ficar? Como é que vai ficar essa obra aí se você está limitando o Espírito do Senhor? Deixa ele trabalhar com liberdade e deixa ele falar o que lhe apraz, o que precisamos, o que necessitamos como igreja, como homem, como mulher de Deus, jovem de Deus, criança de Deus, adolescente de Deus, e você vai ver que as coisas irão fluir de uma forma melhor, de uma forma poderosa, as vidas serão alcançadas, porque uma coisa interessante, quando nós falamos desperta tu que dorme, tem muita gente que precisa, eu preciso me despertar cada vez mais, eu preciso cada vez mais, senão eu vou acabar dormindo. Então tem muita gente que precisa se despertar. Em que sentido? Faz a obra, as vidas são tocadas, as vidas vêm para a igreja, vem para o culto, aceita Jesus como seu Salvador, e depois, o que aconteceu? Ninguém vai atrás, ninguém acude, ninguém socorre, ninguém pergunta, ninguém sana o problema, ajuda espiritualmente, ninguém acolhe. Então, para que número? Isso é só um número, é só um gráfico, é só um dados. Precisamos sair dessa metáfora de dados, dessa metáfora de gráfico, e vamos ver a realidade das coisas. Qual é a realidade? Aceitou Jesus? Vamos agora ajudar, vamos alimentar essa vida, porque essa vida precisa cada vez mais cultivar a espiritualidade e o nascer de novo. Isso é importante. Haja vista também, irmãos, que muitos precisam nascer de novo. Muitos precisam nascer de novo. Eu preciso nascer de novo todo dia. Todo dia eu preciso nascer de novo. Se eu não nascer de novo todo dia, eu vou morrer espiritualmente. Se eu não nascer de novo todo dia, tudo que eu estou falando aqui vai cair por terra. Não tem a obra do Senhor sobre a minha vida. É importante isso. Você que é de igreja, né? Que eu vejo muitas pessoas falar, eu sou igreja de Jesus. Se é igreja de Jesus, muito bem. Então seja igreja de Jesus. Seja uma pessoa de Deus, seja uma pessoa que ama a palavra de Deus, seja uma pessoa que cultiva a obra do Senhor, e você vai ver a bênção de Deus acontecer sobre a tua vida. Eu sou igreja, você é igreja, você ama a palavra de Deus quando ela é
pregada? Você ama a palavra de Deus quando ela é ensinada? Você ama a escola bíblica? Você é de Deus? Então, se você é de Deus, você ama os louvores de Deus que são entoados? Não é barulho, barulho está cheio. Eu quero saber dos louvores de Deus. Louvores revelados. Aqueles que Deus revela para o seu filho e para a sua filha para cantar na igreja, para entoar na igreja, né? Para louvar na igreja. Isso sim é importante. Não é só barulho. Barulho está cheio. Porque quando o barulho vai tocando nas igrejas, vai se igualando como um culto secular. E aí, quando tem esse culto secular, você vai se igualando com o que o mundo é. O mundo só quer saber de crescer, lucrar com as músicas, muitas das vezes com as músicas que falam de Deus. Mas quando nós falamos de louvores, quando nós falamos de louvores revelados, a história é outra, porque Deus conhece o coração do homem e as intenções do homem e da mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você fala, Deus, me inspira-me na tua palavra, me inspira-me nesse louvor, porque eu quero louvar na tua casa e eu quero ver vidas ser alcançadas pelo Senhor. Eu quero ver vidas ser arrebatadas para o teu reino. Eu quero ser vidas sendo tiradas das garras do inimigo, das garras do adversário e sermos abençoados e melhores. Eu quero o reino, essa obra, esse ministério ser melhor. Mas olhe para a tua casa, olhe para a tua igreja, veja como está o perfil dela. Não estamos colocando aqui na balança igreja ABC. Você que é igreja, olhe para ela. Olhe como que ela está. Está precisando de quê? Está precisando mudar o quê? Está precisando crescer em quê? Está precisando tirar o quê? Então, quando você tem essa visão, o ministério cresce de melhor para a glória de Deus. Quando observamos mais um versículo da palavra de Deus, Efésios no capítulo 5, nós estamos aqui no 5:19, vamos para o 5:20? Vamos ver o que está escrito aí? Louvado seja o nome do Senhor. Dando sempre graças por tudo nosso Deus e Pai. Agradecimento. Indo para agradecer. Indo para louvar a Deus. Já cai por terra todos os meus interesses. Cai por terra tudo aquilo que eu só quero e não aquilo que Deus quer. Dando sempre graças por tudo nosso Deus e Pai. Né? Aí, na outra parte do versículo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Importante para crescer, lembrar-se de Deus por aquilo que Ele representa, por aquilo que Ele é em nossa vida, por aquilo que Ele é na nossa história. Eu lembro de Deus. Deus, o Senhor me salvou, o Senhor me libertou. Eu lembro de Deus. Eu lembro que o Senhor me abençoou. Eu estou lembrando de Deus. Eu lembro que o Senhor me deu a sua palavra. Estou lembrando de Deus. Eu lembro, Pai, que o Senhor é grande para a minha vida. Eu lembro de Deus. O Senhor me fez eu crescer ministerialmente, né? Quando eu cheguei de um jeito, agora sou do outro. Lembro de Deus. E quando eu lembro de Deus, o Senhor lembra de mim, o Senhor lembra da minha vida. Eu não preciso pedir muito não, sabe por quê? Porque o Senhor já me abençoa, porque eu estou sempre lembrando de Deus. Então sempre quando eu estou lembrando de Deus, eu cresço na presença do Senhor Jesus Cristo. Isso é importante, irmão, para a nossa vida espiritual. E falando em crescer, Deus abençoe a todos os meus queridos irmãos que estão aí na audiência, no Facebook, no YouTube, nos prestigiando com o teu carinho, com a tua audiência, né? Deus continue abençoando a tua vida e este poder de escolha. Como assim? O fato de você estar nos ajudando, abençoando esse projeto, abençoando esse programa, com a tua audiência, se desprendendo de algo pessoal, de algo material, para nos estar nos ouvindo, para nos estar conectado conosco nesse momento, é o poder de escolha. E esse poder de escolha vai ser abençoador sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque você escolheu algo de Deus. Você escolheu algo glorioso para a tua vida, algo que cresça para você. Você não escolheu assistir nesse momento a televisão. Você não escolheu assistir nesse momento outros canais de TV que muitas vezes não tem nada falando de Deus, não está te dando nenhum tipo de crescimento na presença do Senhor.
Você não escolheu estar na internet vendo alguma coisa que não tem nada a ver de Deus, mas eu louvo a tua vida, porque nessa hora você escolheu estar diante da execução do poder de escolha, de deixar o programa Momento Bíblico estar diante de você, para que a sua vida seja abençoada, enriquecida pela glória do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe cada um dos irmãos e compartilhe esse projeto, irmãos. Compartilhe seus contatos a esse canal que está sendo neste momento transmitido nesse streaming de Deus, e compartilhe, ajude, que você vai ver o que Deus vai abençoar você. Sabe por quê? Porque é uma semente. Quando eu vou semeando, eu sou abençoado, porque eu creio no crescimento. Então, o programa Momento Bíblico é uma semente. A TV Sun News Publicidade é uma semente. E quando você coloca essa semente sobre a tua vida, sobre o seu dia a dia, você está aplicando o poder de escolha. E quando há o poder de escolha, Deus também escolhe te abençoar. Por quê? Porque você está abençoando. Um projeto abençoador. Você não está olhando para a pessoa, você está olhando para o projeto. Não importa quem é que esteja aqui, o que importa é o que está sendo falado, o que está sendo ministrado. O que importa é o que está servindo para a tua vida. E de fato você vai crescer e Cristo esclarecerá todas as coisas daqui para frente. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa Cristo esclarecer todas as coisas sobre a tua vida aí, meu irmão. Sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Você que louva, deixa Cristo esclarecer. Deixa o Espírito Santo revelar todas as coisas sobre a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos aqui mais um versículo da palavra de Deus, nós adentramos sobre carta de Paulo, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18. Olha aí o que está escrito aí. Em tudo, dai graças para o que esta é a vontade de Deus, Cristo Jesus para conosco. Interessante que o Senhor, ele tem que ser o primeiro. Eu tenho que estar animado com as coisas de Deus, tenho que estar animado, porque se eu estou animado nas coisas de Deus, o ânimo do Senhor é meu, com a vontade do Espírito de Deus vai sincronizando. Eu estou animado e o Espírito quer me abençoar. Eu estou animado, o Espírito quer me libertar. Eu estou animado, o Espírito quer me vivenciar. Ele quer me dar força, vida, porque eu estou animado com as coisas de Deus. A igreja do Senhor é um ato que eu tenho que estar animado com as coisas de Deus. Não posso ter uma vida na casa de Deus desanimado. Alguma coisa precisa mudar, alguma coisa precisa crescer, alguma coisa precisa ser alterado. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu estou animado na presença de Deus, o Senhor vai aumentando esse ânimo. Os desanimados não crescem. Os desanimados não são prósperos. Quando eu falo próspero, não é só ter muitas coisas materiais. Eu falo prosperidade espiritual. Os desanimados não crescem na graça e no conhecimento. Os desanimados não crescem na glória do Senhor. Por quê? A vida dele, ele já coloca um peso de desânimo. Ele já coloca esse peso. Então é importante nós, como pessoas de Deus, estarmos olhando para isso. E aí, para a gente já ir fechando, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a tua vida. É importante nós crescermos. Cresça na graça e no conhecimento. Desperte, ó tu que dormes. Não viva o sono da sonolência espiritual. O inimigo está lutando para que você não cresça, não vá para a igreja, não seja igreja. O inimigo está lutando para que você não vá para os cultos. O inimigo está lutando para que você não tenha ânimo. Ele não está interessado se você está na igreja, não. Sabe o que ele está interessado? Se você realmente traz para Deus uma qualidade de adoração, uma qualidade de comunhão, uma qualidade de pessoa realmente mudada, lavada pelo poder da palavra. É isso que o inimigo está lutando. Ele não quer saber se você tem tanto tempo de ministério, de obra. O inimigo não está nem ligando para isso. Ele está ligando para quê então? Ele está ligando se você a cada dia vai conquistando a herança de Deus sobre a tua vida. A cada dia a herança do teu nome continuar firme, escrito no livro da vida. É isso que está intrigando o inimigo. É isso que está intrigando a igreja. Se essa igreja realmente faz parte
do reino, entendeu? Por isso que ele luta para que a igreja não cresça. Mas eu louvo a Deus que em Mateus 16 está escrito: as portas do inferno não podem contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é indestrutível. Você, a igreja, se diz a igreja, então saiba de uma coisa, espiritualmente dizendo, você em Cristo é indestrutível. Você em Cristo é implacável, invencível, porque Jesus te faz você ser mais do que vencedores. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vou ficando por aqui. Deus continue dando força, dando graça. Compartilhe cada vez mais. Venha fazer parte da família Santa TV News. No rodapé aqui do vídeo, tem aqui o endereço da obra da Sun News, contato da produção. Abençoe esse projeto cada vez mais. Abençoe o programa Momento Bíblico. Se inscreva aí no canal da Sun TV, no meu canal pessoal, que você vai ver o que Jesus vai fazer sobre a tua vida. Quer ser abençoado? Lança o seu pão sobre as águas, porque lá na frente você vai achar. E fazendo isso, você está lançando o seu pão. Deus abençoe todos os meus queridos irmãos. Amanhã temos uma campanha poderosa. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Uma campanha lá na nossa igreja, que vai ser dirigida pelo nosso amado, querido evangelista Luiz. E os obreiros locais. Deus abençoe em Cristo Jesus. Eu vou ficando por aqui. Que você tenha uma noite abençoada, uma noite cheia de paz, alegria e graça. E que o Senhor Jesus te aqueça nessa noite com a tua glória e tua presença em Cristo Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até a próxima quarta-feira, se assim Deus permitir, estaremos aqui para a glória e a honra do nosso Senhor Jesus.